aniebesante. Karma. Prefácio. Poucas palavras bastam para a apresentação deste pequeno volume. Pertence a uma série de manuais publicada para satisfazer o desejo daqueles que reclamam uma exposição simples e clara das doutrinas teosóficas. Muita gente se tem queixado de que a nossa literatura é ao mesmo tempo muito abstrusa, demasiado técnica e bastante cara para a grande maioria dos leitores. Estamos esperançosos de que esta nova série, correspondendo a uma verdadeira necessidade, preencherá essa lacuna. A teosofia não é só para os sábios e eruditos, é para todos. É possível que dentre aqueles que nestes pequenos volumes elementares beberam as primeiras ideias das suas doutrinas surjam alguns que sejam levados por elas a penetrar mais fundo nos seus aspectos científico, religioso e filosófico, encarando os problemas teosóficos com o zelo do investigador e com o entusiasmo do neófito. Mas não foi para o investigador, ávido de conhecimento, para quem não há dificuldades iniciais que o amedrontem, que se escreveram, mas sim para todos os indivíduos, de ambos os sexos, que, mergulhados na labuta diária das suas ocupações, procuram assimilar algumas das grandes verdades que tornam a vida mais fácil de viver e a morte mais fácil de encarar. Escritos pelos servos dos mestres, que são os irmãos primogênitos da nossa raça, o seu único objetivo consiste em servir os nossos semelhantes. Karma. Cada pensamento humano que começa sua evolução passa para o mundo interior e torna-se uma entidade ativa, pela sua associação, ou pelo que se poderia chamar, sua fusão com o elemental, isto é, com uma das forças semi-inteligentes dos diversos reinos da natureza. Sobrevive como inteligência ativa, como um ser gerado pelo espírito, durante um espaço de tempo proporcional à intensidade inicial da ação cerebral que o gerou. Um pensamento bom perpetua-se num poder benéfico e ativo, um pensamento mau perpetua-se num demônio maléfico. Por esta forma, o homem está continuamente povoando a corrente que o cerca no espaço com um mundo seu, cheio de produtos da sua imaginação, dos seus desejos, impulsos e paixões. Esta corrente, por sua vez, vai agir sobre todo o organismo nervoso ou sensitivo, com que entra em contato, com uma força proporcional à intensidade dinâmica. O budista chama-lhe skanda, o hindu dá-lhe o nome de karma. O adepto preserva estas formas conscientemente, os outros homens desfazem-se delas inconscientemente. É impossível definir melhor a natureza essencial do karma, do que por estas palavras, tiradas de uma das primeiras cartas do Mahatma Goswami, dirigidas a M.R. Sinnett. Aquele que as compreender com clareza, em tudo que elas encerram, verá desanuviar-se-lhe o espírito e desvanecer-se a maior das dificuldades inerentes ao assunto e aprenderá o princípio fundamental da operação kármica. É por isso que as consideramos como os melhores guias na linha de estudo a seguir, e, antes de mais nada, vamos abordar de frente os poderes criadores do homem, e só uma coisa pedimos, à maneira de introdução, que os leitores tenham uma ideia clara e nítida da invariabilidade da lei e dos três grandes planos da natureza. A invariabilidade da lei. Todos nós vivemos no domínio da lei, estamos cercados de leis cujos efeitos não podemos contrariar, nada de mais evidente. E, contudo, mal nós reconhecemos que este fato faz realmente parte integrante da vida. Mal a existência deste fato nos aparece no mundo moral e mental, como no físico, sentimos-nos tentados até certo ponto a abandonar-nos ao sentimento da nossa fraqueza, como o terrível poder, que, apoderando-se de nós, nos fizesse andar aos baldões, a seu bel prazer. Mas é precisamente o contrário que sucede, porque esse terrível poder, uma vez que o tenhamos compreendido, leva-nos obedientemente para onde nós quisermos ir. Toda a força da natureza pode ser utilizada pelo homem, em maior ou menor grau. E este grau de utilização das forças da natureza é proporcional à inteligência e ao conhecimento que o homem tem delas.
A natureza submete-se pela força, e as suas energias, fortes e irresistíveis, estão às nossas ordens, desde o momento em que, com conhecimento de causa, saibamos agir com elas e não contra elas. Nas suas reservas inexoráveis, temos a faculdade de escolher as forças apropriadas ao fim que nos propomos atingir, quer pelo seu ritmo, pela sua direção ou qualquer outra propriedade adequada. É precisamente a sua invariabilidade a melhor garantia do nosso sucesso. É também na invariabilidade da lei que assenta a garantia das experiências científicas, a possibilidade de prever um resultado e de predizer o futuro. Graças a esta constância da lei, o químico tem a certeza que a natureza responderá sempre da mesma maneira às perguntas feitas com precisão e rigor. Por isso, qualquer mudança nos resultados esperados deve atribuir-se, e o homem de ciência assim o pensa, a qualquer variação na maneira de operar e nunca à natureza. E o mesmo sucede com toda a ação humana. Quanto mais se apoia no conhecimento, tanto mais certo é o resultado previsto, uma vez que todo acidente provém da ignorância devido à ação de leis desconhecidas ou descuradas. No mundo mental e moral, como no mundo físico, os resultados podem prever-se, podem ser preparados e calculados. A natureza nunca nos atraiçoa. O conhecimento aumenta, em todos os planos. Quando o poder aumenta, a onisciência e a onipotência são uma e a mesma coisa. E sendo a lei invariável nos mundos mental e moral, é natural que o seja também no mundo físico, visto que o universo emana do Uno. Aquilo a que chamamos lei é apenas a expressão da natureza divina. Assim como tudo emana da vida una, tudo é sustentado por essa lei una. Os mundos repousam sobre esta rocha da natureza divina, como sobre um alicerce firme e inabalável. Os planos da natureza. Para bem compreendermos o funcionamento do karma, segundo a linha indicada pelo mestre Gotomi, é necessário ter uma concepção clara dos três planos inferiores, ou regiões do universo, e dos princípios que lhes dizem respeito. As designações por que são conhecidos indicam o estado que a consciência assume ao funcionar em cada um deles. Para melhor compreensão, tracemos um diagrama indicativo dos diversos planos, dos princípios correspondentes e dos veículos nos quais uma entidade consciente pode visitá-los. Em ocultismo prático, o estudante aprende a explorar estes planos e a transformar, por meio das próprias investigações, a teoria em conhecimento. O veículo inferior, o corpo grosseiro, serve para o trabalho da consciência no plano físico, onde a atividade desta é limitada pelas faculdades do cérebro. A palavra corpo sutil compreende uma variedade de corpo astral apropriado às condições mutáveis da complicada região designada pelo nome de plano psíquico. No plano devachânico há duas regiões perfeitamente caracterizadas, a região da forma, e a região sem forma. Na primeira, a mais inferior, a consciência serve-se de um corpo artificial, o Maya-virupa. O termo corpo mental parece também adequado, porque indica que a matéria de que é feito pertence ao plano manas. Na região sem forma, é o corpo causal utilizado. Quanto ao plano búdico, é desnecessário ocuparmos-nos dele. Mas a matéria não está no mesmo estado em todos estes planos. Em geral, a de um plano qualquer é o mais densa do que do plano que lhe é superior, conforme a analogia reinante na natureza. Visto que a evolução, na sua marcha ascendente, parte do rarefeito para o denso, do sutil para o grosseiro. Além disso, estes planos são habitados por numerosas hierarquias de seres, desde as inteligências elevadas da região espiritual, até os elementais semiconscientes mais ínfimos do mundo físico. Em cada um dos planos existem unidos, em cada átomo, o espírito e a matéria. O espírito é a vida do átomo, a matéria é o seu corpo, toda agregação independente, qualquer forma separada, seja qual for a sua forma ou tipo, e animada por estes seres vivos, e muda de degrau na escala da evolução segundo as variações sofridas pela forma.
Não existe forma que não seja animada, mas a entidade que a anima é que pode ser uma das inteligências mais elevadas, um elemental dos mais ínfimos ou um dos seres compreendidos na multidão inumerável que se estende entre estes dois extremos. É das entidades do corpo psíquico que nos vamos ocupar mais particularmente, por serem elas que dão ao homem o seu corpo de desejos, Kama Rupa, ou corpo de sensação, como também é chamado, e por serem formadas na sua matriz astral e lhe vivificarem os sentidos astrais. Servindo-nos de um termo técnico, estas entidades são os elementais da forma, Rupa Devatas, do mundo animal, são os agentes das modificações que transmutam as vibrações em sensações. A característica mais flagrante dos elementais câmicos é a sensação, isto é, a faculdade dupla de responder às vibrações e recebê-las. No plano câmico pululam estas entidades, com graus de consciência diferentes, que recebem toda e qualquer espécie de impulsos e os transformam em sensações. Consequentemente, todo ser que possuir um corpo constituído pela agregação destes elementais é capaz de sensação, é por intermédio de um corpo assim que o homem sente. O homem não é consciente nem nas partículas do corpo, nem sequer nas células. Estas têm uma consciência própria que lhes permite a execução dos diferentes atos desta parte da vida, caracterizadamente vegetativa, mas o homem, de cujo corpo elas são parte constituinte, não compartilha da consciência delas, não pode nem ajudá-las nem contrariá-las no seu trabalho de escolha, assimilação, ou construção. Não lhe é possível em qualquer momento pôr a consciência em ligação com a consciência de uma célula do coração, por exemplo, a tal ponto que possa dizer exatamente o que ela faz. A consciência humana funciona normalmente no plano psíquico e ainda nas regiões psíquicas superiores onde atua o mental. Este mental está combinado com Kama, porque o mental puro não funciona no plano astral. O plano astral transborda de elementais semelhantes aos que entram no corpo de desejos do homem e que formam também o corpo de desejos mais simples do animal inferior. Por meio desta parte da sua constituição o homem entra em contato direto com os elementais e forma, por intermédio deles, laços com todos os objetos que o cercam, quer sejam atrativos ou repulsivos. Por meio da vontade, das emoções e dos desejos, influencia esses inúmeros seres cuja sensibilidade responde às vibrações que ele irradia de si em todos os sentidos. O próprio corpo de desejos funciona como uma espécie de aparelho reversível, mudando em sensações as vibrações centrípetas e transformando em vibrações as sensações centrífugas. A geração das formas pensamentos. Estamos agora em condições de melhor compreensão das palavras do Mestre. O espírito, ao agir na região que lhe é própria, na matéria sutil do plano psíquico superior, gera imagens, formas, pensamentos. A imaginação tem-se chamado, com muitíssima propriedade, a faculdade criadora do espírito, e mal sabem aqueles que se servem desta aparente metáfora, quanto a expressão é literalmente verdadeira. Esta faculdade, de dar à luz imagens, é o poder característico do espírito. Um vocábulo é apenas uma tentativa de representação parcial de uma imagem mental. Uma ideia, uma imagem mental, é sempre complicada. Para traduzir com propriedade, pode ser necessária uma frase completa. Se nos servimos de uma só palavra para representar, é porque tomamos apenas uma das suas particularidades mais flagrantes, e com esta exprimimos, embora muito imperfeitamente, o todo. Quando dizemos triângulo, esta palavra evoca no espírito de quem a ouve uma imagem que, para ser perfeitamente expressa por meio de palavras, exigiria uma longa descrição. É por meio de símbolos que o homem pensa e depois, a pouco e pouco, laboriosamente, resume com imperfeição os símbolos em palavras. Nas regiões onde o espírito fala ao espírito, a expressão é perfeita, e muito acima de tudo que possa ser expresso por palavras, mesmo na transmissão de pensamento de ordem pouco elevada.
Não transmitimos vocábulos, mas sim ideias. O orador traduz, o melhor que pode, por meio de palavras, um certo quadro das suas imagens mentais. Essas palavras fazem nascer no espírito dos ouvintes imagens correspondentes àquelas que ele tem no seu. O espírito opera com quadros, com imagens e não com palavras. A metade das controvérsias e dos mal-entendidos provém do fato de a maior parte das vezes nós replicarmos as mesmas palavras a imagens diferentes, ou representarmos as mesmas imagens servindo-nos de palavras diferentes. A forma pensamento é pois uma imagem mental criada, ou moldada, pelo espírito, com a matéria sutil do plano psíquico superior, onde, como vimos, ele funciona. Esta forma, constituída por átomos da matéria dessa região, animados de um movimento vibratório rápido, suscita em volta de si vibrações. Estas farão nascer sensações de som e de cor em todas as entidades suscetíveis de as traduzir como tais, e como a forma pensamento foge e sai ou, servindo-nos de uma expressão que talvez exprima melhor este movimento, mergulha mais fundo na matéria mais densa das regiões psíquicas inferiores. Essas vibrações espalham-se em todas as direções sob a forma de cor com som, e atraem os elementais desta cor à forma pensamento de onde provém. Todos os elementais, como todas as outras partes do universo, pertencem a um ou a outro dos 7 raios primários, dos 7 primeiros filhos da luz. A luz branca procede do terceiro Logos, Espírito Divino, manifestando na forma de 7 raios, os 7 espíritos que estão em frente do trono. Cada um destes raios comporta 7 sub-raios, e assim por diante, em subdivisões consecutivas. Há, pois, no meio das diferenciações sem fim que compõem um universo, elementais que correspondem a estas diversas subdivisões, e para se entrar em comunicação com eles é mister o emprego de uma linguagem de cores baseada na nuance a que elas pertencem. É por isso que o conhecimento real do som, da cor e dos números, o número é a base do som e da cor, sempre se conservou tão secreto, visto poder a vontade servir-se destes para comunicar-se com os elementais, e ser esse conhecimento que nos dá o poder de os dominar. O mestre Kotitomi refere-se nitidamente à linguagem das cores, quando diz numa das suas cartas Mr. Sinet. Como poderia, pois fazer-se entender, fazer-se obedecer por essas forças semi-inteligentes, que se comunicam conosco, não por meio de palavras articuladas, mas por meio de sons e cores, de cuja correlação de vibrações nasce uma linguagem. O som, a luz e a cor são os fatores principais dessas categorias de inteligências, desses seres de que o meu amigo não tem a mais pequena concepção, e em que nem sequer lhe é permitido crer. Porque os ateus e cristãos, materialistas e espiritualistas, todos porfiam em criar argumentos contra a tal crença, não falando na ciência que é o pior inimigo de tão degradante superstição. Os investigadores que têm estudado o passado devem lembrar-se de alusões veladas feitas de vez em quando a uma linguagem de cores, por exemplo, no Egito Antigo, em que se escreviam os manuscritos sagrados em cores e se puniam de morte os erros de cópia. Mas não quero enveredar por esse caminho tão afastado, embora tão atraente. Assentemos simplesmente neste fato, é por meio de cores que se comunica com os elementais, e as palavras coloridas são para eles tão inteligíveis como as palavras faladas o são para os homens. A nuance da cor sonora depende do motivo que inspira o autor da forma pensamento. Se o motivo é puro, generoso, beneficente, a cor produzida atrairá para a forma pensamento um elemental que se revestirá do caráter do motivo instigador e atuará no sentido designado. O elemental que penetra na forma pensamento faz o papel de alma. Daqui resulta a formação no mundo astral de uma entidade independente, de caráter benéfico. Se, pelo contrário, o motivo é baixo, vingativo, maléfico, a cor primitiva atrairá um elemental que, de uma forma análoga,
se revestirá da característica imposta à forma e atuará segundo a linha assim traçada. Neste caso também o elemental entra na forma pensamento, fazendo, aí, analogamente o papel de alma, e constitui no mundo astral uma entidade independente, de um caráter maléfico. Por exemplo, um pensamento de cólera emitirá um relâmpago vermelho, visto a forma de vibração da forma pensamento da cólera ser tal que produz o vermelho. Este relâmpago vermelho chama-se elementais que se projetam para quem os atrai, e um deles penetra a forma pensamento e dá-lhe uma atividade independente, de um gênero destrutivo e desorganizador. Sem dar por isso, os homens estão constantemente falando esta linguagem das cores e chamam assim à volta deles estes enxames de elementais que se estabelecem nas diversas formas pensamentos disponíveis. É deste modo que o homem povoa a sua corrente no espaço com um mundo seu, cheio dos produtos da sua imaginação, dos seus desejos, dos seus impulsos e das suas paixões. De todos os lados, anjos e demônios criados por nós mesmos acudem em massa, rodeiam-nos, agentes do bem ou do mal, para o próximo como para nós, constituindo um verdadeiro exército câmico. Os clarividentes têm a faculdade de perceber, na aura que envolve cada pessoa, certas cores, cujo brilho varia constantemente, cada pensamento. Cada sentimento traduz-se assim no mundo astral e torna-se perceptível para a vista astral. Aqueles que obtiveram um desenvolvimento maior do que os clarividentes vulgares podem ver também as formas pensamentos e os efeitos produzidos por relâmpagos coloridos entre as hordas de elementais. A atividade das formas pensamentos. As formas pensamentos, animadas pelos elementais, tem uma existência cuja duração depende, em primeiro lugar, da intensidade inicial de energia que o seu criador humano lhe dá e, em segundo, do alimento que depois lhe é ministrado pela repetição do mesmo pensamento, proveniente do autor ou de outra pessoa. Esta repetição pode intensificar-lhes continuamente a existência. Qualquer pensamento, seja ele de que natureza for, uma vez chocado, adquire, se for objeto de uma meditação frequente, uma grande estabilidade de forma no plano psíquico. E, da mesma maneira, as formas pensamentos de natureza semelhante atraem-se, reforçam-se mutuamente, constituindo uma fonte abundante de energia e de intensidade que lhes dá a faculdade de agir no mundo astral. As formas pensamentos estão ligadas ao seu autor por laços que, à falta de melhor expressão, chamaremos magnéticos, e reagindo sobre ele, incitam-no à sua reprodução, e, quando, como no caso supracitado, venham a ser forçadas pela repetição, cria-se geralmente um hábito de pensar bem definido, um verdadeiro hábito adquirido de pensar numa certa direção, cuja resultante é a formação de um mundo característico de pensamentos individuais, benéficos, se provém de uma natureza elevada, um ideal nobre, por exemplo, mas a maior parte das vezes prejudiciais, em geral, e em particular ao desenvolvimento mental. Analisemos mais detalhadamente a formação deste hábito, que nos pode mostrar, em ponto pequeno, mas de uma forma conveniente, o funcionamento do karma. Suponhamos que pudéssemos tomar um mental, pronto a funcionar, sem que ele tivesse nenhuma atividade passada, caso impossível, bem entendido, mera hipótese que nos servirá para o estudo deste ponto especial. Imaginemo-lo trabalhando espontaneamente, na mais completa liberdade, até produzir uma forma pensamento, à força de a repetir, nascerá um hábito de pensar, hábito bem definido em que o pensamento se insinua inconscientemente, e graças ao qual as suas energias se canalizam sem qualquer esforço caracterizado e determinado da vontade. Admitamos agora que o mental, considerando esse hábito um entrave ao seu progresso, reage contra ele, porque, originariamente o hábito em questão, sendo proveniente da espontaneidade de ação do espírito,
e feito para fornecer a energia mental, um canal já pronto ao longo do qual a energia do espírito se consuma sem esforço, acaba fatalmente por se tornar um obstáculo. Temos, pois, o espírito reagindo. Mas para que consiga desembaraçar-se do hábito, precisa se habituar por sua vez à repetição espontânea do ato tendente a enfraquecer e a destruir de todo esse empecilho vivo. Eis, pois, em poucas palavras, um pequeno círculo kármico. O espírito livre criou um hábito que lhe restringiu as possibilidades, mas, senhor ainda de parte da sua liberdade, pode usar dela aí, mesmo dentro das prisões das suas possibilidades cortadas, cerrar-lhe pouco a pouco as grades e retornar à sua liberdade absoluta. É fato que nós nunca nos sentimos livres no começo da vida, porque, ao abrirmos os olhos neste mundo, já viemos carregados das cadeias forjadas no nosso próprio passado, mas é possível soltarmos-nos delas, uma por uma, seguindo o processo do nosso exemplo. O espírito forja a cadeia, arrasta-a consigo, mas pode desfazer-se de cada um dos seus elos com boa vontade e perseverança. As formas pensamentos podem também ser dirigidas para esta ou para aquela pessoa pelo seu autor, e segundo a natureza do elemental que as anima, essa pessoa pode receber por elas uma influência benéfica ou maléfica. Não é apenas uma fantasia poética o fato de nós crermos em que os bons desejos de felicidade, os votos amigos, as orações e, em geral, os pensamentos afetuosos têm influência naqueles a quem se dirigem. Na realidade, formam em torno do ente querido uma guarda protetora que desvia e combate mais de uma influência perniciosa, mais de um perigo iminente. Mas não basta que qualquer indivíduo se lembre de querer gerar e projetar as suas próprias formas pensamentos. Como um imã, o homem atrai constantemente para si, do plano astral que o cerca ainda, as formas pensamentos dos outros, que sejam de espécie a que pertencem os elementais que lhe animam as suas próprias. Vêm-lhes, pois, do exterior, reforços consideráveis de energia, que ele faz transitar do mundo exterior para o próprio ser, quer elas sejam benéficas ou maléficas. Se os seus pensamentos são puros e nobres, será uma multidão de entidades benéficas que sofrem atração, a ponto de muitas vezes uma criatura, cheia de espanto, perguntar a si mesma, de onde lhe vem a faculdade de realizar ações grandes e nobres. Faculdade que com razão nunca julgou possuir e ser superior àquilo de que se julgava capaz. Pelo contrário, aquele que nutre pensamentos baixos e egoístas, chama-se legiões de entidades maléficas, e este excesso de força para o mal leva a crimes que o surpreendem, ao perscrutar o passado. Que demônio me teria tentado? Exclama ele, horrorizado de si mesmo, e foram, com efeito, forças verdadeiramente diabólicas que, atraídas pela sua perversidade, vieram acirrá-lo a tal ponto, que a soma de maldade de que se vê capaz cause verdadeira admiração. Os elementais que animam as formas pensamentos boas ou más fundem-se com os do homem, e com os das suas formas pensamentos, e assim atuam sobre ele, embora vindos do exterior. Mas para esta fusão é necessário que encontre entidades da sua espécie, com que possam ter afinidades, sem o que não podem exercer qualquer influência. E ainda há mais, se forem de espécie contrária, repelem-se, e assim se explica que o homem bom expulse, com a sua atmosfera, com a sua aura, o que é mau e impuro. É como se estivesse rodeado de uma muralha defensiva que o pusesse ao abrigo do mal. Há ainda uma outra forma de atividade elemental que produz resultados de grande alcance e que não devemos omitir neste estudo preliminar das forças que vão provocar o nascimento do karma. Esta atividade provém, como aliás as forças já estudadas, do fato de as formas pensamentos povoarem a corrente que reage sobre toda a organização sensitiva ou nervosa, que entra em contato com ela, proporcionalmente à intensidade dinâmica desta. Até certo ponto, quase toda gente lhe sofre o efeito, mas este é mais considerável para as organizações mais sensitivas.
Os elementais têm tendência a dirigir-se para seres de natureza similar, agrupam-se em classes, visto, por essência, terem de viver em bandos desta maneira. A forma pensamento projetada pelo homem não só se mantém em íntima ligação magnética com ele, mas vai também para todas aquelas do mesmo tipo, unem-se com elas no plano astral, e constitui, segundo o caso, uma força benéfica ou maléfica, que se incorpora numa espécie de organismo coletivo, e a estes agregados de formas pensamentos similares, que são devidos às características por vezes flagrantes de opinião nas famílias, nas localidades e nas nações, porque esses agregados formam uma espécie de atmosfera astral através da qual se veem todas as coisas, banhadas na coloração resultante dessa atmosfera, reagindo sobre o corpo de desejos das pessoas compreendidas nos agrupamentos em questão, suscitam nelas vibrações síncronas. Estas atmosferas kármicas, existentes em volta de cada família, localidade ou nação, modificam notavelmente a atividade do indivíduo e limitam-lhe de forma considerável a faculdade de manifestação das capacidades de que é possuidor. Apresentando-lhe uma ideia, será através da atmosfera kármica que ele a verá, e essa atmosfera core desfigura a ideia. Mas isto conduzir-nos-ia, desde já, a obrigações kármicas de efeito ao longe, cuja apreciação guardaremos para mais tarde. Estes agregados estendem ainda sua influência para muito além da que exercem nos homens por meio do corpo de desejos destes. Se esta entidade coletiva, como lhe chamei, compõe-se de formas pensamentos perniciosas, os elementais que os animam atuam como forças destrutivas e, por vezes, devastam o plano físico. Turbilhão de energias desagregadoras, são a origem caudalosa de acidentes, de convulsões da natureza, de tempestades, furacões, ciclones, tremores de terra e inundações. Mas guardemos também para depois estes resultados kármicos. Como, em princípio, se forma o karma? Apanhada bem a relação existente entre o homem, o reino elemental e as energias construtoras do mental, verdadeiras energias criadoras pelo fato de chamarem à existência as formas vivas que descrevemos, é-nos possível compreender, pelo menos em parte, qualquer coisa da gênese do karma e do seu funcionamento durante um período de existência. Prefiro dizer período de existência a existência simplesmente, porque esta é muito curta, tomada no sentido vulgar de uma só encarnação, e muito vasta se se considera a existência total, com todas as etapas, feitas com o corpo físico e com os outros, e mesmo sem ele. Por período de existência, entendam um limitado ciclo da vida humana, com as suas experiências físicas, astrais e mentais, incluindo também o regresso ao limiar do mundo físico, as 4 etapas distintas por que a alma passa para completar o seu ciclo. Estas etapas são feitas e refeitas várias vezes durante a viagem do eterno peregrino, no decurso da nossa humanidade presente, e apesar da grande diversidade de experiências que, no decorrer de cada período semelhante, variam em quantidade bem como em qualidade, esse período de existência compreenderá para a média dos homens apenas essas 4 etapas. É preciso e imprescindível não esquecer que a vida humana decorre muito mais tempo fora do corpo físico que encerrada nele. A perfeita compreensão da ação da lei kármica exige o estudo do modo de atividade da alma na sua condição extrafísica. Recordamos as seguintes palavras de um mestre, que frisam bem que a verdadeira vida, a única verdadeira, é a vida fora do corpo físico. Os Vedas, embora conhecessem 2 espécies de existências conscientes, a terrestre e espiritual, assinalam a segunda como a única cuja realidade é incontestável. Quanto à primeira, pela extrema mobilidade e curtíssima duração, não passa de uma ilusão dos sentidos. A nossa vida nas esferas espirituais é uma realidade, porque é lá que vive o nosso ego eterno, imutável, imortal, o Sutratma.
Por isso nós dizemos que a vida póstuma é a única real e que a vida terrestre, e com ela a personalidade, é imaginária. Durante a vida terrestre, a atividade da alma manifesta-se mais diretamente na criação das formas pensamentos já descrita, mas para seguirmos com rigor a ação do karma, analisemos o termo forma-pensamento e acrescentemos certas considerações que na vista geral de conjunto apresentada no princípio deixamos de parte. Atuando como espírito, a alma cria uma imagem mental, a forma-pensamento primitiva. Conservemos este termo de imagem mental para representar exclusivamente a criação imediata do espírito e, daqui em diante, restringamos-lhe o sentido ao estágio inicial do que entende, em geral, por forma-pensamento. Esta imagem mental fica ligada ao seu Criador, como parte constituinte da sua consciência. É uma forma de matéria sutil em vibração contínua, o verbo expresso em pensamento, mas não em corpo, pela palavra, concebido mas ainda não encarnado, feito carne. Posto isto, concentre o leitor, por um momento, o espírito nesta imagem mental para dela poder obter uma noção clara, distinta, isolada de tudo mais, separada dos resultados que ela vai produzir sobre os planos diferentes do seu. Como vimos, essa imagem faz parte integrante da consciência do seu Criador, faz parte da propriedade inalienável dessa consciência, não pode separar-se dela, carrega-a consigo durante a vida terrestre, transpõe com ela as portas da morte, leva para as regiões de além-túmulo, e se, durante a sua viagem ascensional nessas regiões, a consciência entrar numa atmosfera demasiado rarefeita para ela, deixa atrás de si a parte mais densa da matéria que a compõe e arrasta a matriz mental, a forma essencial. Ao regressar à região mais grosseira, a matéria deste plano molda-se de novo na matriz mental e, assim se cria a forma apropriada de maior densidade. Esta imagem mental pode conservar-se adormecida durante muito tempo, mas pode também ser despertada, e restituída à vida, ao movimento, qualquer impulso novo da parte do autor, ou das entidades da mesma espécie dela, vem aumentar-lhe a energia da vida e modificar-lhe a forma. Veremos que ela evoluciona segundo leis definidas e que é o conjunto destas imagens mentais que constitui o caráter do indivíduo. O exterior é o espelho do interior, e, assim como as células se agrupam nos tecidos do corpo e sofrem por vezes, durante esse trabalho de junção, importantes modificações, assim também as imagens mentais se agrupam e compõem os característicos do espírito, sofrendo também sérias modificações. O estudo do funcionamento do karma vai lançar muita luz sobre estas modificações. As faculdades criadoras da alma podem utilizar muitos materiais para a formação das imagens mentais. Se a alma se move sob a influência do desejo, kama, a imagem é construída segundo as sugestões da paixão ou dos apetites. Se é um ideal cheio de nobreza que a estimula, a imagem será criada consequentemente, podendo, por exemplo, ter uma conformação segundo concepções puramente intelectuais, se for essa tendência dominante. Mas, nobre ou vil, intelectual ou passional, útil ou perniciosa, divino ou animal, não deixa por isso de ser no homem uma imagem mental, produto da alma criadora e determinante do karma individual. Sem esta imagem mental, não pode existir karma individual que ligue um período de existência a outro. A presença da qualidade manásica é necessária para fornecer o elemento permanente no qual o karma individual se fixa. Por isso, nos reinos mineral, vegetal e animal, a ausência do manas tem como corolário a não geração de um karma individual que possa ligar uma existência a outra. Consideremos agora a relação que existe entre a forma pensamento primitiva e a forma pensamento derivada, ou, o que é o mesmo, entre a forma pensamento pura e simples e a que é animada, entre a imagem mental e a astro mental, ou forma pensamento do plano astral inferior. Como se produziu ela? Que é, servindo-nos do símbolo já empregado,
diremos que ela é produzida pelo verbo pensamento, tornado verbo falado. A alma emite o pensamento, como um fole, e o som toma forma na matéria astral. Assim como as ideias do Espírito Universal passam a ser o universo manifesto depois de emitidas, assim também as imagens mentais vêm a ser, uma vez emitidas no espírito humano, o universo manifesto de seu Criador. Ele povoa a sua corrente no espaço com um mundo seu. As vibrações da imagem mental despertam outras análogas na matéria astral mais densa, e estas produzem a forma pensamento secundária que eu chamei imagem astromental. A imagem mental, propriamente dita, permanece, como já se disse, na consciência do seu Criador, mas as suas vibrações saem e reproduzem a sua forma na matéria mais densa do plano astral inferior. É com acento circunflexo essa forma que fornece um invólucro a uma parte da energia elemental, particularizando-a durante o tempo que a forma dura, visto que o elemento manásico desta forma dá um tom de individualidade àquilo que a anima. Como as correspondências da natureza são maravilhosas, essa entidade ativa de que o mestre fala na sua descrição e esta imagem astromental que transpõe as fronteiras do plano astral, conservando com o seu Criador o laço magnético a que nos referimos, reagindo sobre a imagem mental de onde provém e agindo da mesma forma sobre as outras. A duração de uma imagem astromental é maior ou menor, segundo as circunstâncias, mas o seu desaparecimento não afeta a persistência da imagem mental. O mais pequeno impulso novo que lhe seja dado, faz com que ela produza novamente o seu duplo astral, do mesmo modo que a repetição de uma palavra conduz a uma forma nova. As vibrações da imagem mental não só descem ao plano astral inferior, como sobem ao plano espiritual que está por cima, e se no plano inferior dão origem a uma forma mais densa, no superior geram uma forma muito mais sutil, propriamente nem forma ele deveria chamar, tão sutil ela é, no plano superior, no Akasa, nesta matéria emanada do próprio Logos. O Akasa é depósito de todas as formas, o tesouro onde o Espírito Universal, infinitamente rico, guarda as abundantes reservas das ideias que hão de vir a criar corpo num universo, cosmo, dado. É essa matéria que se deixa penetrar pelas vibrações que, no cosmo, provém de todos os pensamentos, de todas as inteligências, de todos os desejos, de todas as entidades kâmicas e de todas as ações levadas a cabo por todas as formas, em todos os planos. Todas deixam lá sua marca, produzindo imagens de tudo o que acontece, imagens sem forma para nós, mas de uma grande precisão para as inteligências espirituais elevadas. Estas imagens acásicas, chamar-lhes-emos assim, daqui em diante, subsistem assim para sempre e são como verdadeiros anais kármicos. São o livro dos Lipikas que todos aqueles que têm os olhos abertos de Dangma podem ler. É a reflexão destas imagens acásicas que a atenção exercitada pode projetar no alvo da matéria astral, à semelhança das figuras projetadas num alvo por uma placa de lanterna mágica, de forma que uma cena do passado pode reproduzir-se com a sua realidade cheia de vida e com a precisão de todos os detalhes, por mais longínqua que seja a sua existência, porque tudo o que aconteceu existe nos anais acásicos, impresso uma vez para sempre. Cada página destes anais fornece ao vidente exercitado um quadro vivo e cheio de movimento, que ele pode dramatizar e até viver. Seguindo com atenção esta descrição, apesar de imperfeita, pode o leitor fazer uma ideia do karma, como causa. No acaso a pintar-se a imagem mental criada pela alma e dela inseparável, e bem assim a imagem astromental que dela emana, criatura ativa e animada, que percorre o plano astral produzindo variadíssimos efeitos, todos eles representados exatamente nas suas relações com ela. Estes efeitos permitem remontar a imagem, e por esta ao seu autor, por meio de fios que a imagem astromental tecesse da sua própria substância, à maneira das aranhas, cada um com a sua nuance particular.
Seja qual for o número de fios que possam ser tecidos com vista à obtenção de um certo fim, cada um deles é sempre fácil de reconhecer e pode ser seguido até ao seu autor primeiro, que é a alma criadora da imagem mental. É com esta comparação grosseira, que podemos fazer compreender numa linguagem pobre e insuficiente, as nossas inteligências toscas e terra a terra, como os grandes senhores do karma, executores da lei kármica, abrangem com um único golpe de vista a responsabilidade de cada indivíduo, a inteira responsabilidade da alma, que criou a imagem mental, e a sua responsabilidade parcial derivada dos efeitos longínquos produzidos por essa imagem, responsabilidade maior ou menor, visto cada um dos resultados ser feito com o número de fios kármicos que contribuíram para sua formação. E a importância do papel exercido no funcionamento do karma pelos móveis das ações, e a razão por que a energia criadora destas é relativamente ilimitada, também o nosso símile nos ajuda a compreender, vista que o karma atua em todos os planos em conformidade com os elementos constitutivos de cada um deles, ao mesmo tempo que liga estes planos, uns aos outros, por meio de um fio contínuo. As concepções luminosas da religião sabedoria lançam luz a jorros sobre o mundo, dispersando as trevas e revelando a ação da justiça absoluta que se manifesta, embora à primeira vista não pareça, no meio de todos os aparentes absurdos, desigualdades, sensaborias e desgostos da vida. Não é, pois, de admirar que os nossos corações se abram no mais profundo reconhecimento para com esses magnânimos seres, abençoados sejam eles, que impunham o brandão da verdade no meio dessa escuridão profunda em que vivemos e nos libertam da tensão, que de certo nos asfixiaria, transformando esta vida numa agonia dolorosa, perante o espetáculo de tanto mal e tanta desgraça aparentemente sem remédio se deles não nos viesse a certeza de uma justiça universal, que tudo veio remedeia. Para melhor se compreender o que encerre um período de existência, apresentamos o quadro seguinte que nos mostra o tríplice resultado da ação da alma, estudado em princípio como tal elucidativo do karma, considerado como causa. Os resultados destas imagens são as tendências, capacidades, oportunidades, entourages, etc., destinadas principalmente às vidas futuras, e são produzidos segundo leis bem definidas. O homem cria no plano espiritual a casa, imagens acásicas que formam os anais kármicos. O homem cria no plano psíquico astral inferior, imagens astromentais, entidades ativas do plano psíquico astral superior, imagens mentais que ficam na alma do seu criador. Detalhes da formação do karma. É preciso que o leitor não perca de vista, em primeiro lugar, que a alma humana, o ego, o criador do karma, é uma entidade que se forma, uma individualidade com vida, cuja sabedoria e cujo desenvolvimento mental progridem à medida que ela avança no caminho da sua evolução secular, e, em segundo lugar, que humanas superior e humanas inferior são fundamentalmente idênticos. Apenas por comodidade é que os distinguimos um do outro, porque a única diferença que existe entre eles reside no seu funcionamento e não na sua natureza. Humanas superior é humanas quando opera no plano espiritual, na plena posse da consciência do seu passado. O inferior é humanas quando opera no plano psíquico ou astral, levado pela matéria astral, tendo como veículo o kama. E com todas as atividades contaminadas e coloridas pela natureza passional, está em grande parte cego pela matéria astral que o rodeia, como se fosse um véu. Possui apenas uma parte, da consciência manásica total, parte que, na grande maioria dos homens, é representada por uma colheita restrita das experiências mais flagrantes da única encarnação em via de seguimento. Em relação aos detalhes práticos da vida, tal como a maior parte dos indivíduos a considera, humanas inferior ao eu, o que nós chamamos o ego pessoal, para estes indivíduos, a voz da consciência,
considerada de uma forma vaga e confusa como sobrenatural, uma espécie de voz de Deus. É a única manifestação do Manas superior no plano físico e, com muita razão, por mais errônea que seja sua opinião acerca da sua natureza, tem-na por imperativa, e assim é realmente. Mas o estudante deve convencer-se de que o Manas inferior é uno com o Sol do qual emana. No céu do plano espiritual, o Manas sobrilha constantemente, emitindo Manas raios manásicos, que penetram no plano psíquico. Todavia, se os considerarmos como duas coisas distintas, a não ser por comodidade, e principalmente para distinguir o seu lugar de funcionamento, arranjaremos uma confusão de difícil remédio. Ego é, portanto, uma entidade que progride. O raio projetado é semelhante a uma mão que se mergulha na água para dela tirar um objeto e que em seguida se retira fechada, segurando o objeto. O desenvolvimento do ego depende do valor dos objetos recolhidos pela sua mão estendida, e a importância e o valor do seu trabalho, quando o raio volta da sua tarefa, é limitada e condicionada pelas experiências recolhidas enquanto o raio funcionou no plano psíquico. É o caso de um lavrador que vai trabalhar no campo, e apanha chuva e sol, frio e calor, e volta à tardinha para casa. E como é ao mesmo tempo dono do campo em que trabalhou, o resultado do seu árduo trabalho enche-lhe os celeiros e aumenta-lhe a fortuna. Cada ego pessoal é a parte imediatamente ativa do ego individual ou persistente. É o representante deste último no mundo inferior, e está tanto mais desenvolvido quanto mais alto é o ponto atingido pelo ego, considerado como totalidade, como indivíduo. Compreendido isto, desaparecerá do espírito do estudante que começa a interessar-se pela teosofia a principal dificuldade, isto é, a ideia de que é uma tremenda injustiça obrigar o ego pessoal a suportar a sucessão kármica, que lhe tocou em herança. Compreenderá, então, que o ego que produz o karma faz a colheita do karma, o lavrador que tinha semeado faz a sua colheita, embora o vestuário que usava quando semeou se estragasse até a colheita, faz esta com outro fato, mas, por isso, não deixa de ser ele o mesmo que semeou e o mesmo que recolhe. Se não soube semear, se as sementes foram mal espalhadas, o prejudicado na colheita será ele mesmo, quando se apresentar para tirar do solo os produtos do seu trabalho. Nos primeiros estágios do seu desenvolvimento, os progressos do ego serão excessivamente lentos visto que, espicaçado aqui e ali pelo desejo, tenderá a ceder às atrações do plano físico. As imagens mentais por ele criadas serão, na sua maior parte, da espécie passional, e, por conseguinte, as imagens astromentais serão violentas e passageiras, em vez de fortes e persistentes. Estas últimas terão uma duração proporcional à quantidade de elementos manásicos que hão de entrar na composição da imagem mental. Um pensamento firme e persistente produzirá imagens mentais definidas com nitidez, e imagens astromentais firmes e duradouras. A vida apresentar-se-á com um fim definido, com um ideal nitidamente reconhecido, para o qual o mental convergirá constantemente e no qual ele se demorará continuamente. Esta imagem mental tomará o caráter de uma influência dominante na vida mental e passará a dirigir a grande maioria das energias da alma. Estudemos agora a formação do karma, por meio da imagem mental. Durante uma vida, o homem forma uma vasta coleção de imagens mentais, umas fortes, nítidas, continuamente reforçadas por impulsões mentais repetidas, outras fracas, vagas e tão indecisas que mal o espírito as forma, logo as abandona. Morto o homem, a alma acha-se enriquecida por miríadas destas imagens mentais de natureza, de força e de objetos variáveis. Mas representam inspirações espirituais, o desejo apaixonado de servir, a ânsia de saber, a promessa de uma consagração à vida superior. Outras são puramente de ordem intelectual, joias brilhantes do pensamento, quintessência dos resultados de um estudo profundo. As emocionais, as passionais,
respirando amor, compaixão, ternura, devoção, cólera, ambição, orgulho, cobiça. Outras provêm dos apetites corporais estimulados pelo desejo desenfreado, representantes de pensamentos de gula, de embriaguez e de sensualidade. Não há alma nenhuma que não tenha consciência atulhada destas imagens mentais, produtos da sua vida mental. Não há pensamento que lá não se ache representado, por mais fugitivo que tivesse sido. Podem as imagens astromentais ter desaparecido, e isso acontece frequentemente. Podem não ter tido apenas a força suficiente para durar horas, mas as imagens mentais ficam na posse da alma, nenhuma só falta. A alma leva consigo todas estas imagens mentais, quando passa pela morte para entrar no mundo astral. O Kama Loka, ou lugar do desejo, está dividido em numerosas camadas, por assim dizer, e a alma, logo depois da morte, fica sobrecarregada com o seu corpo de desejos completo ou Kama Rupa. Todas as imagens mentais formadas pelo Kama Rupa, que são natureza animal e grosseira, têm um grande poder sobre as camadas inferiores deste mundo astral. Uma alma pouco desenvolvida tem em grande apreço estas imagens, e anima-as, preparando assim a sua repetição física na próxima existência. O homem que se deixou dominar por pensamentos de ordem sensual e que formou imagens dessa espécie, não somente é atraído para cenas terrestres em que os prazeres dos sentidos representam o papel principal, mas é levado a repeti-las constantemente no seu mental, cultivando assim, na natureza, tendências cada vez mais fortes que no futuro hão de levá-lo a cometer faltas análogas. O mesmo acontece com quaisquer outras imagens formadas de materiais fornecidos pelo corpo de desejos e pertencentes a outras camadas do Kama Loka. À medida que a alma se vai elevando das camadas inferiores para as superiores, as imagens formadas com os materiais das camadas inferiores perdem os seus elementos e ficam como que latentes na consciência. E a isso H.P. Blavatsky chamava privações de matéria ou ideias suscetíveis de existência, mas fora da manifestação material. O vestuário camarúpico vai se depurando destes elementos grosseiros, à medida que o ego inferior é atraído para cima, ou antes, para dentro, para a região devachânica, porque cada uma das cascas abandonadas se desintegra no devido tempo, até que, caída a última, o raio retira-se de vez, livre de qualquer invólucro astral. Quando o ego voltar à vida terrestre, essas imagens latentes serão projetadas e atrairão a si os materiais kâmicos necessários para a manifestação no plano astral. Dela virão os apetites e as emoções inferiores do corpo de desejos na nova encarnação. Notemos, de passagem, que algumas das imagens mentais que rodeiam a alma recém-chegada são a origem de muitos dos tormentos nas primeiras fases da vida post-mortem. As crenças supersticiosas, por exemplo, apresentam-se como imagens mentais e torturam a alma, apresentando-lhe cenas cheias de horror que, na realidade, não existem em volta dela. Todas as imagens mentais formadas pelas paixões e pelos apetites estão sujeitas ao processo já descrito e são de novo manifestadas pelo ego, logo que lhe volta à vida terrestre, Domo diz o autor do plano astral. Os Lipikas, essas grandes divindades kármicas do cosmo, pesam os atos de cada personalidade no momento em que se deu a separação final dos seus princípios no Kama Loka, e fornecem, por assim dizer, o molde da Linga Sharira, mais exatamente adequado ao karma destinado à próxima vida. Libertada momentaneamente destes elementos inferiores, a alma entra no Devachan, onde passa um tempo proporcional à riqueza das imagens mentais de pureza suficiente para poderem ingressar nessa região. É com acento circunflexo aí que ela vai encontrar cada um dos seus esforços sublimes, ainda mesmo os mais efêmeros. É aí que ela os valoriza, os reúne, e se vai munindo, com a ajuda destes materiais de poderes, para as vidas futuras. A vida devachânica é toda de assimilação,
É preciso que as experiências recolhidas sobre a Terra sejam empregadas na textura da alma. É graças a elas que o ego se desenvolve. O seu desenvolvimento depende do número e da variedade das imagens mentais formadas durante a existência terrestre e fixadas em tipos bem apropriados e mais permanentes. Reunindo num grupo as imagens mentais de uma mesma categoria, a alma extrai-lhes